Olá! Nesse vídeo nós vamos conhecer um pouquinho o que significa a lei dos senos e vamos usar ele para aplicar em duas atividades que virão a seguir. Nessa primeira parte nós vamos conhecer um pouquinho o que é essa lei dos senos. Pois bem, nós sabemos que quando nós temos um triângulo retângulo e nós precisamos saber o valor de um dos lados, nós podemos aplicar duas coisas. A primeira é o Teorema de Pitágoras, e que o Teorema de Pitágoras, sabendo dois lados de um triângulo retângulo, nós conseguimos descobrir o valor do terceiro lado. E também nós podemos utilizar as chamadas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, que nada mais são do que divisões que nós fizemos entre os lados de um triângulo retângulo. No entanto, existem algumas situações em que nós não vamos trabalhar necessariamente com um triângulo retângulo, ou seja, vamos trabalhar com um triângulo qualquer. E é aí que a lei dos senos e também a lei dos cossenos nos ajudam a resolver esse problema, tá? Então nós não vamos necessariamente nesse vídeo deduzir, mostrar de onde vem a fórmula da lei dos senos, e sim dar uma rápida pincelada no que ela significa e para que ela serve. Vejamos o exemplo desse triângulo aqui. Ó. Nós temos um triângulo, os vértices A, B e C. Tá? Para todo vértice, nós vamos encontrar um ângulo interno. Então, se esse é o vértice A, esse aqui será o ângulo interno A, representado pelo A minúsculo e o acento circunflexo. Muito bem, então nós temos o vértice A, o ângulo A, e nós temos o lado correspondente a esse vértice e a esse ângulo, que é justamente esse lado que está de frente a ele. Ok? Então isso é muito importante. Ó. O lado oposto ao ângulo A é o lado correspondente ao A. Agora nós vamos dar uma olhadinha no vértice B. O vértice B tem um ângulo interno B e o seu lado correspondente é aquele que está oposto, ou seja, aquele que está de frente ao ângulo. Então nós dizemos que esse aqui é o lado correspondente do ângulo B. Esse também é o C. Por consequência, nós vamos verificar que esse é o ângulo interno C e esse é o lado correspondente C. Ok? E se nós desenharmos uma circunferência ao redor da nosso triângulo, nós vamos verificar aqui também que nós podemos determinar um raio dessa circunferência, que é justamente esse centro aqui. Então, vamos chamar isso aqui de R. Centro da circunferência até um ponto qualquer. Agora nós vamos começar a perceber o que significam isso. Veja bem, se eu pegar o comprimento do lado A e dividir pelo seno desse ângulo A, o resultado é exatamente igual a pegar o comprimento do lado B e dividir pelo seno do ângulo B, que é exatamente a mesma coisa que pegar o comprimento do lado C e dividir pelo seno do ângulo C. Então, essas três razões aqui, elas dão exatamente igual, é exatamente o mesmo valor. E são essas razões aqui que nós vamos utilizar. Nós não vamos utilizar as três ao mesmo tempo, e sim de duas em duas. Tá? E outra coisa interessante para a gente saber é que essas divisões, essas razões aí, dão exatamente duas vezes, ou seja, o dobro do valor desse raio desenhado, dessa circunferência que circunscreve o nosso triângulo. Beleza? Então, essa aqui é aquela formulazinha que a gente vai usar para a lei dos senos.
Agora vamos realizar duas atividades envolvendo esse conceito para ver a aplicação deles. Vamos lá então? Vamos resolver a nossa primeira atividade. Então ela diz o seguinte: no triângulo a seguir, determine a medida do lado AC, tendo em vista as medidas presentes nele. Então aqui diz para a gente usar um valor aproximado para raiz quadrada de 2 como sendo 1,4 e para raiz quadrada de 3 como sendo 1,7. Então, desse ladinho aqui, eu coloquei então a tabelinha aí do seno e do cosseno e da tangente, enfim, só para a gente, se a gente precisar aqui nessa atividade, nós vamos utilizá-lo. Vamos lá então? Primeiro, o que diz a lei do seno? A lei do seno nos diz que se eu pegar o comprimento do lado A e dividir pelo seno do ângulo A, o resultado tem que dar igual ao comprimento do lado B dividido pelo seno do ângulo B, que deve ser igual ao comprimento do lado C dividido pelo seno do ângulo C. Então é isso que nos diz aí a nossa lei dos senos. Agora nós vamos verificar em quais situações nós vamos utilizar. Para isso, uma coisa interessante para a gente saber é a gente conseguir identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, né, no nosso triângulo. Então veja, esse aqui é o vértice A. Esse aqui é o vértice A. Então isso significa que esse será o ângulo A e esse será o meu lado A. Ou seja, o vértice A corresponde ao ângulo interno A, que corresponde ao lado que está oposto, o lado A. Assim também, nós vamos identificar aqui o vértice B, certo? Com o ângulo interno B com o ladinho B. Consequentemente, nós teremos o ângulo interno C, o vértice C e o lado C. Como eu falei na parte anterior, nós nunca vamos utilizar esses três ao mesmo tempo. Nós vamos sempre utilizar de 2 em 2. Então, a nossa questão assim é saber o que nós vamos eliminar. O que nós vamos eliminar é aquilo que a gente não precisa saber nada e não nos dá informação nenhuma. Quero que você perceba que o ângulo C não é dado o valor e nós não estamos querendo saber o valor do lado C. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que nós vamos eliminar é essa razão, C sobre o seno do ângulo C. Por quê? Porque não está dando informação nenhuma e não está querendo saber esse valor. Por isso que nós já eliminamos. Então, como eu falei antes, sempre a gente vai usar de 2 em 2. Agora vamos verificar como nós vamos substituir. Veja, o comprimento do lado A é esse aqui. Então, nós temos, 10 centímetros, que será dividido pelo seno do ângulo A, ou seja, o seno de 60 graus. Igual. Agora eu vou pegar o comprimento de B. Perceba que o comprimento de B é justamente o que eu quero saber, ou seja, o valor de x. Tudo isso será dividido pelo seno do ângulo B. Lá em cima nós vamos ver que é o seno de 45 graus. Está montado a nossa conta. O seno de 60 graus e o seno de 45 nós vamos enxergar aqui em cima. Nós vamos verificar. Só puxar um pouquinho aqui, Então, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou substituir. Onde houver o seno de 60 graus, eu vou substituir por raiz de 3 sobre 2. Onde houver o seno de 45 graus, eu vou substituir por raiz quadrada de 2 sobre 2. Beleza? Então vamos lá.
substituindo agora, 10 sobre o seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a x sobre o seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Nessa multiplicação aqui, nós vamos fazer o quê? Vamos multiplicar esses valores cruzados, porque quem está dividindo passa multiplicando e quem está multiplicando passa dividindo, tá? Então, no caso, raiz de 3 sobre 2 está dividindo, então ele vai passar multiplicando. Vou puxar a flecha aqui para continuar a resolução. Então, eu terei aqui, ó, raiz quadrada de 3 sobre 2x igual. O 10 vai multiplicar o raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, vai ficar 10 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Uma coisa que eu posso fazer aqui é simplificar, ó, o 10 com o 2. Na verdade, eu estou dividindo. 10 dividido por 2 é 5. Então, essa é a primeira coisa que eu já posso fazer. Eu vou ter aqui, ó, raiz quadrada de 3 sobre 2x, que é igual a 5 raiz quadrada de 2. Quero que vocês compreendam comigo que aqui tem algumas informações que eu já posso usar, ó. Raiz quadrada de 2 como sendo 1,4, raiz quadrada de 3 como sendo 1,7. Tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Na verdade, eu podia deixar lá para o final da minha conta. Né? Tanto faz, ou aqui no início. Então, o quando eu vou fazer, isso depende muito de cada um. Vejamos. Olha, então aqui nós temos raiz quadrada de 3 dividido por 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, então, ao invés de raiz quadrada de 3, eu vou colocar o valor 1,7 dividido por 2x igual a 5 vezes o raiz quadrada de 2, que lá está representado como um valor aproximado de 1,4. Certo? Então, vamos fazer aqui algumas operações. Por exemplo, esse 1,7x sobre 2 vai ser igual. Se eu multiplicar o 1,4, vamos fazer aqui 1,4 vezes o 5. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 1 é 5, mais 2, 7. Como tem um número após a vírgula, então da direita para a esquerda eu puxo uma casa. Isso significa que este valor aqui será 7. Pois bem, quero que você veja comigo aqui também que existe esse 2 aqui embaixo. Ó. Esse 2, ele está dividindo. Então, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Vamos encontrar aqui o valor de 1,7. Vou puxar aqui mais do ladinho. 1,7x igual a 2 vezes o 7, né? Só lembrando que esse cara aqui, ó, que estava dividindo, ele vai passar multiplicando para cá. Por isso que 2 vezes 7 vai dar 14. Ok? Como eu quero saber o valor de x, esse 1,7 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual a 14 dividido por 1,7. Agora, para chegarmos à solução, precisamos fazer essa divisão. Então, me acompanhe aqui. Ó. Nós temos 14, opa, 14 dividido por 1,7. Como que a gente faz essa divisão? Nós temos que lembrar algumas regrinhas básicas da matemática. Então, veja, o 14 e 1,7 tem um número após a vírgula. O 14 não tem nenhum. Então, a primeira coisa que a gente faz é igualar as casas decimais após a vírgula. Ambas têm uma casa decimal após a vírgula. Então, eu posso eliminar essa vírgula. Então, vai ficar 140 dividido por 1,7
que agora não tem mais a vírgula, dividido por 17. Aqui vamos ter um valor aproximado de 8. Então, 7 vezes 8 é 56. Vai o 5 aqui. 1 vezes 8 é 8. Ao somar 8 com 5, eu vou ter um valor de 13. Então, 140 menos 136 vai sobrar o 4. Perceba que o 4 é menor do que o 17. O que eu vou fazer? Vou acrescentar um 0 aqui e uma vírgula aqui na chave. Então, 8, alguma coisa. Vamos ver se isso aqui já resolve o nosso problema. Olha, verifica aqui que a letra A é 8,2. É o valor mais próximo aqui, né? Porque aqui, se eu multiplicar 2 vezes 17, o resultado vai dar 34. Então, dos valores que nós estamos aqui, nós vamos poder analisar agora que o resultado é a letra A. É um valor aproximado de 8,2. Beleza? Então, essa aqui é uma das aplicações que nós vamos encontrar aí quando nós vamos resolver um problema num triângulo qualquer em que nós precisamos calcular o valor de um dos lados. Vamos agora resolver essa outra atividade aqui, aplicando ainda a lei dos senos. Então, ela diz o seguinte, que sabe-se que em todo triângulo, a medida de cada lado é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto ao lado. Usando essa informação, conclui-se que a medida do lado AB do triângulo representado abaixo é. Esse é um exemplo daquilo que nós vamos usar ou de uma aplicação aí para a lei dos senos. Mas o que diz a lei dos senos? Vamos relembrar. Ele diz o seguinte, ó, que se eu pegar um comprimento do lado A e dividir pelo seno do ângulo A, esse resultado é exatamente igual a o comprimento do lado B dividido pelo seno do ângulo B, que é exatamente igual a dividir o comprimento do lado C pelo seno desse ângulo C. Primeira coisa que vamos fazer é identificar os lados aqui e verificar, porque nós nunca vamos usar os três ao mesmo tempo. Vamos sempre usar 2. O que está pedindo nessa atividade é para a gente descobrir o comprimento do lado AB. Então, esse valor aqui, ó, esse é o x que nós vamos procurar, tá? Mas agora vamos identificar com calma. Então, veja, se este aqui é o vértice A, isso significa que este é o ângulo interno A. E o lado oposto é o seu correspondente. Então, esse aqui é o lado A. Vejamos. Aqui nós temos o vértice C. Deixa eu colocar. Esse é o vértice C. Isso significa que esse é o ângulo C interno e, consequentemente, esse é o lado C, o lado oposto ao ângulo. Assim também, nós vamos claramente ver que se este é o vértice B, esse é o ângulo interno B e esse é o lado oposto B. Só que acompanhe comigo. Você consegue perceber comigo que esse ângulo B não é dado e nem é dado esse lado, nem eu estou procurando o comprimento desse ladinho B minúsculo? Então, o que isso significa? Que se eu vou usar só de 2 em 2, isso significa que esse B está descartado. Só vou usar o A e o C. Agora eu vou retirar as informações com base naquilo que eu pude perceber aqui no desenho. Então vejamos o que acontece aqui. Eu vou pegar o comprimento de A e vou substituir por 12 sobre o seno do ângulo A. Mas qual é o seno do ângulo A? É 120 graus. Igual. Qual é o comprimento do lado C? O comprimento do lado C é x.
que eu vou dividir pelo ângulo C. Nesse caso, seno de 45 graus. Muito bem. Puxar um pouco aqui para cima agora e vamos começar a trabalhar. Bem, então eu vou ter aqui 12 dividido pelo seno de 120 graus. Mas qual é o seno de 120 graus se não há nada aqui na minha tabela dos arcos notáveis que indique o ângulo de 120 graus? Vejam o que acontece aqui. Ó. Nós vamos relembrar aqui a nossa circunferência trigonométrica. Na nossa circunferência trigonométrica, nós vamos ver que nós temos ângulos que são correspondentes aqui entre si. Vejam, o ângulo de 120 graus, ele está mais, vamos relembrar, aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, aqui 270 e aqui 360 graus. Esse ângulo de 120 graus é um ângulo que tem o seu correspondente no segundo quadrante. Então vejamos, quero que você observe comigo. Qual é o ângulo de formação aqui, ó, entre 90 e 120? Qual é a diferença entre eles? Você concorda que é 30 graus? Então ele vai ter o seu correspondente aqui no segundo quadrante. Se eu diminuir 30 graus aqui, eu vou observar que 90 menos 30 é exatamente igual a 60 graus, certo? Então eu posso afirmar que o seno de 120 graus é exatamente igual ao seno de 60 graus. Então, ao invés de colocar seno de 120, eu vou colocar o seno de 60 graus, que é raiz quadrada de 3 dividido por 2, igual a x sobre o seno de 45, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Ok? Então, agora nós podemos continuar a nossa conta sabendo destas informações. Como que eu vou fazer essa multiplicação? Essa multiplicação vai ficar cruzada aqui, ó, tá? Então, quem está dividindo passa multiplicando, quem está dividindo passa multiplicando. Raiz quadrada de 3 sobre 2 vai multiplicar o x. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 2. Deixa eu mudar a cor. Raiz quadrada de 3 sobre 2x, que é igual a 12 vezes o raiz quadrada de 2 sobre 2. Vejam, 12 dividido por 2, aqui eu posso simplificar. 12 dividido por 2 é 6. Então, isso me dá a garantia de que eu vou ter raiz quadrada de 3 sobre 2x, que é igual a 6 raiz de 2. Esse 6 porque 12 dividido por 2 é 6. Vou puxar um pouco aqui para cima para continuar a minha conta. Então, eu vou ficar aqui, ó. Quero que você perceba comigo também que existe esse 2 que está aqui embaixo, ó. Eu vou passar esse 2 que está dividindo, eu vou passar ele para cá multiplicando esse 6. Eu só posso multiplicar quem está fora da raiz com quem está fora da raiz. Então, vamos ver o que acontece? Aqui vai sobrar raiz quadrada de 3x igual 2 vezes 6, 12 raiz quadrada de 2. Esse raiz quadrada de 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 12 raiz quadrada de 2 sobre o raiz quadrada de 3. Vejam o que acontece a partir de agora. Na matemática, essa não é uma resposta esteticamente aceitável, tá? Por quê? Porque aqui embaixo existe uma raiz quadrada de 3. E, normalmente, a raiz quadrada não pode ficar no denominador. É por isso que eu vou usar uma operação chamada racionalização. Mas o que é a racionalização? É multiplicar essa raiz que está no denominador, tanto o numerador quanto o denominador.
certo? Então, vamos lá. Olha o que acontece aqui agora. Então, eu tenho x igual. Eu só posso multiplicar quem está dentro da raiz com quem está dentro da raiz. Ou seja, eu só vou poder multiplicar esses dois e esses dois aqui de baixo, certo? Então, raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3. Então, bem passo a passo, vamos fazer aqui. Ó. Quando eu multiplico duas raízes que elas têm o mesmo índice, ou seja, raiz quadrada com raiz quadrada, eu vou conservar o radical e multiplicar o que está dentro. A mesma coisa vai acontecer com o denominador. Raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que eu colocar eles dentro do mesmo radical e multiplicar 3 vezes 3. Agora eu vou ter 12 raiz quadrada de 6 dividido por 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada do número 9. Vejam, raiz quadrada de 6 não tem uma raiz exata. No entanto, a raiz quadrada de 9 tem. E assim, eu vou me encaminhando mais um passo. X igual a 12 raiz quadrada de 6 dividido por raiz quadrada de 9 é 3. E agora sim, quanto é 12 dividido por 3? É 4. Portanto, esse valor final, 4 raiz de 6 centímetros. Nesse caso, metros, que é o que está pedindo a atividade. Agora eu vou voltar lá para as alternativas e vou verificar que 4 raiz de 6 é aquela que responde a minha questão. Portanto, a letra